Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versos de 18 a 25. Ao passar pela cruz, de tempos em tempos devemos lembrar da mensagem da cruz, devemos percorrer o caminho da cruz, devemos entender o que Jesus fez por cada um de nós. E você é nosso convidado nessa noite a mergulharmos nesse texto. A igreja de Corinto não era uma igreja fácil, porque aquela cidade não era uma cidade fácil. Era uma cidade cheia de sábios gregos, onde a cultura grega, ela eclodia em cada um daqueles lugares, as escolas, os centros de discussão. Parecia ser a alta nata da sociedade cultural e científica da época. Por outro lado, também encontramos lá uma grande sinagoga judaica, com uma grande comunidade de judeus também. Entretanto, assim como crescia o conhecimento humano e a cultura, crescia também o pecado. E Corinto era considerado uma das cidades mais pecaminosas do Império Romano. E quem dizia isso não era a igreja, eram inclusive os ímpios. Até os maus se escandalizavam com o que acontecia naquela cidade. Neste quadro, nascia ali uma igreja. Apolo chegou lá cheio de eloquência e sabedoria e anunciou o evangelho. Pedro passou por lá também e ali o evangelho cresceu, e da mesma forma Paulo também. Diante disso, ele escreve, verso 18: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, no mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Oremos. Ó Deus, que a Tua palavra agora frutifique e fique clara em cada coração aqui, em nome de Jesus. Amém. O caminho, a mensagem, a própria cruz, para falar da sabedoria dos homens e todo o que os judeus viviam naquele tempo, e para falar para nós hoje também, é preciso lembrar da cruz. Isso mesmo, da cruz. Naquele tempo, ninguém gostava de tocar nesse assunto. Era mais ou menos como nos dias de hoje a gente falar sobre morte. Ninguém comenta. Fica aquele clima esquisito, um desvia daqui, muda de assunto e não se comenta sobre isso. Naquele tempo, falar sobre cruz era da mesma forma, porque era considerado uma das piores formas de morrer, pois era longa, demorava cerca de um dia ou mais inteiro, era cruel e, infelizmente, muito realizada pelo Império Romano, onde há registros históricos de ruas e vias onde haviam diversas cruzes e pessoas mortas nela também. Como um exemplo, que pena, a cruz, esta pesada cruz. Era feita de madeira grosseira. Não era madeira polida, nem bem montada, ou algo que se pudesse exibir. Era grosseira porque era assim que era a forma de morte, era o resto das madeiras, era pesada.
e se tinha que carregar cerca de 60 quilos nas costas. Era carregada em parte pelo caminho, pelo próprio condenado. Era dolorosa e penosa, tanto que Jesus, no meio da caminhada, deixou cair a trave da cruz e Simão Cireneu teve que ajudá-lo. Meus irmãos, muitos lá em Corinto não gostavam de falar sobre cruz. E chegou então um povo de um lugar diferente falando a respeito deste assunto, cruz, e de um crucificado, de alguém que havia sido condenado. Porventura valia a pena falar a respeito deste? Mas quem falava não como falando de quem era criminoso, mas falando de um Salvador. Não falava de quem carregava a culpa, mas carregava esperança e uma nova mensagem de salvação. Falava como falava aos corações. E aqueles que antes conversavam sobre cruz de forma sisuda, triste e temerosa, aqueles outros falavam com alegria: Jesus Cristo foi crucificado. Por isso era loucura naquele tempo. Eles não entendiam que aquela cruz era deles e era nossa também. Aquela cruz era minha, e nós precisamos lembrar disso em nossa vida. Aquela cruz na qual Jesus foi posto era minha. Os pecados ali perdoados eram os meus, e Ele perdoou a todos. Ela foi necessária porque Ele quis nos salvar. Ela foi pesada, mas Ele optou por carregá-la e carregou até o destino final. Sim, aquela pesada cruz, instrumento de morte, transformação do poder de Deus. Mas toda essa história fala a respeito também do caminho da cruz. É interessante que hoje ela é chamada de Via Dolorosa. Se você for em Israel, você vai poder percorrer este caminho. 600 metros da Fortaleza Antônia, da grande fortaleza onde ficava o Império Romano, até o lado de fora da cidade de Jerusalém, num lugar chamado Caveira. Veja que tudo contribuía para ser algo tenebroso. A cruz, o lugar de crucifixão, chamado Caveira, uma formação rochosa que lembra uma caveira. 600 metros de caminho que Jesus percorreu, por você e por mim. Interessante, muitos estão perdidos nessa vida e percorrendo outros caminhos. Havia um ditado naquele tempo: todos os caminhos levam a Roma. Sim, mas só um caminho leva para Deus. E esta era a verdade que precisava ser anunciada e que virou loucura naquele bate-papo entre os coríntios que ali estavam. Eles não entendiam que caminho era esse, porque os caminhos levam a uma grande cidade do império, cidade majestosa, bonita, culturalmente rica, como a nossa própria cidade era. Eles discutiam assim. Mas o caminho da cruz, meus irmãos, não levava para um lugar geográfico, mas levava para uma pessoa, e dessa pessoa para o céu. E é isso que era difícil de entender. Eles precisavam compreender que caminho era este. E foi preciso explicar com a verdade, explicar com a palavra, explicar com o poder de Deus. E aqui, meus irmãos, há uma grande diferença. A igreja não vive de marketing. A igreja não vive de demonstrações públicas. A igreja não vive de técnicas. Mas ela vive e é erguida. E a sua mensagem é vinda do poder de Deus. Poder que salva, poder que restaura, poder que transforma, poder que me alcançou e alcançou a cada um aqui.
poder que tira o poder dos homens, poder que abre o caminho do céu. Loucura para os dias de hoje, loucura para aquele tempo também. E continuava assim: meus irmãos, este caminho que percorremos foi pavimentado por amor, e Jesus Cristo nos amou. Ele foi pavimentado também com o seu sangue. E isso parece estranho para nós aqui no Ocidente e nos séculos presentes. Mas era preciso entender: sangue representa vida. O sacrifício, vida pela vida, e transformação e vida eterna. Jesus percorreu aquela via dolorosa. Ele subiu numa cruz, mas ele não ficou lá. É preciso insistir, porque ainda tem alguns que acham que a melhor imagem é Jesus numa cruz. Não é. Cruz não foi destino final, foi passagem necessária. A cruz foi um importante momento na história da humanidade, mas Jesus não ficou na cruz. E 3 dias morto, e finalmente ressuscitou. E é preciso compreender a mensagem da cruz. Como eu falei, os sábios daquele tempo, filósofos e mestres, principalmente os gregos, se orgulhavam da sua sabedoria. Mas é curioso que, passado o tempo, a história, e hoje a ciência tendo evoluído, grande parte da sabedoria grega era bobagem. Curioso isso. Vale o esforço deles, óbvio, num crescimento da comunidade científica, não há dúvida. Mas, por exemplo, artéria, a nossa artéria, essa expressão foi designada por um sábio grego que descobriu que a artéria, as veias passavam sangue, e a artéria ele achava que passava ar, e daí do grego artério. Estava errado. Tantas formas que eles se achavam perfeitos, e eles descobriram que estavam errados. Mas veja, meus irmãos, Deus, que supera todo entendimento, há de nos falar a respeito de salvação. A mensagem da cruz não era coisa para se entender quem estava fechado naquele conhecer. Na realidade, alguns que se achavam sábios estavam com a sua cabeça tão fechadinha que não conseguiam entender. Mas eles precisavam experimentar a mensagem da cruz, e a mensagem dela é muito simples. Os judeus daquele tempo pediam sinais. Daquele tempo e ainda hoje eles eram muito afeitos a sinais. E cuidado que tem muito crente assim também. Ó Senhor, abre o céu, ou abre alguma coisa, ou se acontecer isso, eu vou entender que foi isso. E viviam de sinais em sinais, e praticamente não tinham mais vida dependendo de sinais. Os gregos buscavam sabedoria, mais e mais, com falhas enormes, como já descrevemos aqui. Não entenderam que a verdadeira sabedoria e o único sinal já foi dado. Jesus Cristo veio para salvar. Um único sinal é necessário. Jesus Cristo estendeu a sua mão para o alcançar. Uma única sabedoria foi dada. É preciso crer. A mensagem da cruz, ela é simples e profunda. Jesus Cristo veio para salvar, morreu na cruz para nos libertar, ressuscitou ao 3º dia para nos dar vida e vida eterna. A mensagem da cruz, meus irmãos, mostra que Cristo veio não para ficar na cruz, mas para estar na eternidade. Ao cravar, meus irmãos, naquela cruz os pregos, ao derramar o seu sangue, ao morrer na forma humana, Jesus Cristo se colocou como cada um de nós aqui, frágeis que somos,
limitados que somos, carecendo do amor e da misericórdia de Deus. E Jesus Cristo olhou para cada um de nós com as nossas próprias falhas, e mesmo que não mereçamos, Ele nos amou e subiu naquela cruz e morreu nela por você e por mim. Eles não podiam entender, mas o que é pior, meus irmãos, eles não queriam entender. Como é possível um Deus amar tanto assim? Como é possível eu não precisar fazer nada para ser perdoado? Como é possível ter o céu aberto? Eles não queriam entender, mas a cada um de nós, Jesus Cristo veio oferecer. Ele foi o ápice do amor de Deus a cada um de nós. E por isso nós podemos ainda aprender com a cruz. Ela, na sua posição original, lembra o sinal de adição. É interessante como o amor de Deus adiciona um a um a sua graça, a sua misericórdia e o seu perdão. Quando virada, é chamada cruz de Santo André, assim colocada, porque André foi crucificado numa cruz assim, na diagonal. Ela lembra multiplicação. E cada vez mais, meus irmãos, lembramos que o amor de Deus se multiplica neste mundo tão tenebroso, através de uma cruz. Ela também indica direção. A sua haste vertical aponta para o céu, e eu só posso lembrar naquele tempo quando Jesus orava da cruz, dizendo: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, e voltou os seus olhos para o céu. Que a cruz sempre mostre o caminho do céu. Também aponta, meus irmãos, para o lado, onde os braços de Jesus foram colocados abertos para que todos lembrem que Jesus Cristo veio para salvar a todos e deseja salvar a todos. Basta simplesmente crer. A cruz foi um terrível meio de dor. A cruz, a coroa de espinhos, aqueles pregos, aquele dia. Por isso que eles estavam enlouquecidos em Corinto. Mas depois que conheciam a Jesus Cristo e experimentaram o amor de Deus, eles podiam deixar de lado o conhecimento humano, desejos pessoais, entregar a sua vida a Jesus e entender que era preciso passar pela cruz. Não ficar nela, passar por ela. Percorrer esse caminho rumo à eternidade no céu. Meus irmãos, que essa mesma cruz continue a falar ao nosso coração. Hoje, ela é símbolo de esperança. Ela é símbolo de salvação. E no decorrer da história, essa cruz mostra que Jesus passou por ela. Mas foi a sepultura vazia que mostrou o poder de Deus que salva. Você já andou por este caminho da cruz? Você já entendeu a mensagem da cruz? Você já tomou a decisão de seguir a Jesus? Vamos ficar de pé e vamos cantar.